Vamos lá, pessoal. A dieta Linguens, né? Ganhos limpos. Fique com aspecto rachado, etc. Bom, clica no gostei, se inscreva no canal, obrigado para todo mundo que faz isso. E vamos conversar um pouquinho sobre esse modelo de dieta do jejum intermitente que foi criado pelo Martin. E isso deve ter aí, eu acho que uns 15 anos já, ainda estou ficando um pouco velho nessa área. Aí, beleza. Esse tipo de modelo de dieta, pessoal, ele foi vendido de uma maneira, vendido que eu digo assim, a ideia, tá? É muito absurdo, assim, de você vai conseguir comer lixo Então vamos começar com alguns conceitos básicos, que inclusive citei muito isso nos meus cursos, principalmente de nutrição. Primeiro, jejum não é dieta. Não é, Leandrão. Agora você comprou uma briga. Não, jejum não é dieta, jejum é não comer. Inclusive, acho muito engraçado quando falam do jejum intermitente. Ué, existe algum jejum que não é intermitente? Se existe, você já vai morrer. Então, todo jejum tem hora para acabar. Então, o jejum, pessoal, é ficar sem comer. Eu vou explicar, tá? Como é que a gente monta a dieta, como é que a gente faz tudo isso. Mas o primeiro ponto de todos é: o período de jejum não vai corrigir condutas ruins da sua dieta. Você não vai poder quebrar o jejum e comer qualquer coisa. Você não vai emagrecer assim, você não vai ter saúde assim. Então, entendendo isso, eu preciso ter os conceitos básicos de nutrição, de cálculo de macros, etc. Então, eu já expliquei como calculo os macros aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tempo quando você tiver qualquer dúvida, macro para bulk, para cut, etc. E aí a pergunta é, Floquinhas, eu posso fazer para bulk e para cut? Sim, você pode fazer para bulk ou para cut, não tem problema nenhum. O que acontece é, no jejum intermitente, nós vamos reduzir o nosso horário de alimentação. Então, pode ficar muita comida para você comer de uma vez. E isso pode não ser interessante. Como que a dieta Linguens trabalha? De pontapé inicial, nós estamos falando de pelo menos 12 horas de jejum. Então uma pessoa come meia-noite, vamos dizer que ela acordava 8 da manhã, que todo mundo dorme 8 horas aqui, não é mesmo? Todo mundo. Escreva aqui nos comentários, todo mundo dorme 8 horas. Não dorme 8 horas, né? Acorda, faz o café da manhã, depois faz o seu almoço. No caso, seria basicamente pular o café da manhã, como estratégia. Mas você não vai pular, porque se você não comer essa caloria aqui, você precisa dela, você vai comer em outros momentos. Então, você basicamente faria 12 horas de jejum. E isso ficaria, tá, como sugestão entre 1 a 3 semanas. Que é um período muito legal de adaptação. Principalmente para aqueles que têm metabolismo acelerado, etc. É muito legal começar com as 12 horas de jejum. Então, comi meia-noite, vou comer meio-dia e vou fazer minhas refeições de meio-dia à meia-noite. Essas refeições eu vou dividir como eu achar mais conveniente. Normalmente, a cada 4 horas, como é o caso que o Martin coloca aqui na questão dietética. Ele já faz você espaçar um pouco mais para você começar a se adaptar a comer uma maior quantidade e ficar um tempo maior sem comer. Mas nenhum problema em comer de 2 em 2, de 3 em 3. Certo? Então você vai ficar mais ou menos de 1 a 3 semanas. Se você estiver se sentindo muito bem, né, ele mesmo cita isso, passou uma semana, então estou me sentindo maravilhosamente bem, você aumenta isso para 14 horas. Tá? Então normalmente esse período demora de 1 a 3. Então agora eu vou ficar 14 horas sem comer e 10 horas comendo. Mesma coisa na distribuição. 1 a 3 semanas. E eu vou fazer uma adaptação novamente e eu vou aumentar para então chegar no valor que eu preciso, de 16 horas de jejum. A dieta Linguens, ela é caracterizada pelas 16 horas de jejum e, portanto, 8 horas comendo. Por que não vamos direto para essas 16 horas? Porque algumas pessoas sentem dor de cabeça, indisposição, até mesmo tonturas e coisas desse tipo, porque o organismo não está adaptado. Normalmente, os endomorfos, aquelas pessoas que têm um metabolismo um pouco mais lento, por exemplo, eu, ex-obeso, hein? Se falar que é obeso, vai ver só. E eu, ex-obeso, todos nós, né, que somos, ou até mesmo os obesos, eles conseguem manter o jejum mais facilmente. Isso eu digo observando de mim, de alunos e também o que apontam pesquisas, porque o metabolismo é um pouco mais lento. Então, provavelmente essas pessoas já começam no 16 horas e vão muito bem. Aqueles que têm o metabolismo mais acelerado, é bom fazer esse período de adaptação. Chegou no 16 por 8, como é que eu faço a minha questão de alimentação? Aqui, na dieta Linguens, nós temos uma amplitude muito grande para se trabalhar. Basicamente, nós vamos fazer o cálculo correto dos macronutrientes, como eu já expliquei no curso, em vídeo aqui, lembra de procurar no Tem Mais Tema, etc. E na distribuição das refeições, a dieta Linguens não faz nenhum tipo de exigência. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou comer das 2 da tarde às 10 da noite. Certo? Então, dormo meia-noite, termino de comer 10 horas, faz uma digestãozinha, vou dormir tranquilo, ok. Então,
Nesse momento, dessas 8 horas comendo, eu poderia fazer, por exemplo, uma refeição às 2 e uma às 10. 2 refeições no dia fim. Eu poderia fazer 3 refeições, que é o modelo mais tradicional, certo? Então eu como 2, aí eu como 6 e eu como 10. Ou seja, eu como de 4 em 4 horas, 3 vezes por dia. Muito bom. A maior parte das pessoas se dá muito bem aqui, porque comer 2, imagina uma pessoa que tem que comer 3.000 calorias. Ela tem que comer 1.500 calorias, 1.500 calorias. Ok, nós que somos ex-gordinhos, falei, isso é moleza, pode mandar essa missão pro pai. Eu faço até mais. Porém, algumas pessoas não vão se adaptar tão bem. Principalmente do que, galera? De comida limpa, tá? Comer 1.500 calorias, qualquer um come. É só comer uma promoção do lanche do palhaço. O palhaço está sendo você. Agora, você comer 1.500 calorias de comida, são 500 gramas de frango, tá? Pesado cru, claro, pronto, vai um pouquinho menos. E 1 quilo de arroz de uma vez. Então, quer dizer, quando você come limpo, meu amigo, o déficit calórico não é tão difícil. O modelo Lingens não deve deixar nada de fora. Então, o ideal é que você continue comendo salada. Então, além disso, você teria que comer lá, pelo menos a gente está falando aí, tá? Mulheres de 250 gramas por dia, em termos de vegetais, saladas, é um bom começo. E homens, mais ou menos 400, 500 gramas. Então, é uma quantidade legal. Bom, você vai ter que comer um pé de alface, 2 tomates, 2 cebolas. Então, isso dá uma quantidade grande, fora a caloria do seu dia. Então, o que eu vejo aqui de cenário melhor, mais interessante? Normalmente, ela faz o período de jejum e quando chega o momento de comer, ela está com muita fome. Então, concentra toda a salada do dia nessa primeira refeição, porque a salada ela é menos palatável. É muito mais fácil você comer hambúrguer do que você comer alface, certo? Agora, se você deixa para comer essa salada por último, às vezes você está muito cheio, não fica legal. Então, eu já abro comendo toda essa salada, esse meio quilo, né, 250 para mulher, pelo menos, tá? No mínimo. E aí, claro, estou falando de nível geral, tá? Pelo amor de Deus, gente, sempre. Tá? Lógico que pode variar isso. E aí eu posso colocar uma parcela de proteína e qualitária no dia. Então, sei lá, eu tenho ali 210 gramas. Então eu vou comer 70 gramas, 70 gramas, 70 gramas. E provavelmente com esse tanto de proteína e salada, me sobra pouco espaço pro carboidrato. Então eu mando ali uma parcela de carboidratos. No meio do dia outra parcela e antes de dormir outra parcela. Então é bem tranquilo eu dividir em 3 os meus macronutrientes, então 1.000 calorias, 1.000 calorias, 1.000 calorias, só que colocar a salada na primeira porque eu tenho mais fome, então vai muito bem. Se não couber tudo isso de calorias, eu dou prioridade para a salada, para a proteína e um pouco do carbo, e o resto eu divido nessas outras 2 refeições. É importante que tenha um pouco de carbo nessa primeira refeição, porque como você está vindo de uma privação, você pode experimentar uma queda de energia. Então, com carboidrato, isso melhora o teu dia. Mas, novamente, isso não é uma imposição. Tem gente que, quando come muito carboidrato, sente indisposição. Então, ela vai mandar mais gordura ali ou algo do tipo. De qualquer forma, fazer uma distribuição em 3 refeições é muito bom, mas não é uma obrigação. Caso você não esteja dando conta de 2, 3 refeições, você pode dividir em mais. Então, eu tenho 8 horas para comer, eu vou comer 4 vezes a cada 2 horas. Não tem problema. Como também tem gente que come instintivamente. Então, começa a comer naquele período ali, já enchi, tá bom. Daqui a pouco dá fome, tenho mais isso aqui para comer. E até o final do dia come tudo o que precisa. Galera, aqui nós temos alguns cuidados. Porque, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa coma toda a proteína na parte da noite. Ela não vai ter o melhor cenário de absorção. De absorção ela vai ter, né? Mas de utilização dessa proteína. Portanto, é mais interessante a gente dividir, principalmente se você tem um objetivo performático maior. Não é minha gatinha que não fica quieta. Essa dieta ela é para ser feita todos os dias, ok? Mas, galera, sei lá, num domingo eu vou ter um almoço e quero quebrar o jejum antes. Tranquilo, fique em paz, não tem problema. O treinamento, pessoal, normalmente a gente vai fazer ou em jejum, para quem é bem condicionado, ou nós vamos fazer depois de uma alimentação, 2, 3 horas. Tá, e se eu resolver treinar em jejum? Eu posso treinar em jejum e já quebrar o meu jejum comendo isso. É um excelente cenário, na verdade. É o melhor cenário que a gente pode pensar. Então, vou comer 2 da tarde, eu treino mais ou menos da 12:30 a 1:30 e aí 2 da tarde eu começo a comer. Ótimo. E se eu treino pela manhã? A sugestão, se você treina pela manhã e você vai comer só no período da tarde, é você mandar simplesmente uma dose de whey depois do treino.
Então, eu treino em jejum pela manhã, mando uma dose de whey e seguro o período do jejum até dar, né, aquelas 16 horas e aí mandar. Simplesmente um pouquinho de proteína no pós-treino para fazer um fluxo de aminoácidos, já ir promovendo a recuperação e aí você segura o período de jejum. Se você faz o aeróbico em jejum, você pode fazer o aeróbico em jejum e simplesmente não comer nada, tá? Então você faz o aeróbico em jejum e segura até o momento. Ou você faz o aeróbico em jejum antes da primeira refeição do dia. Agora, sobre o treinamento em jejum, pessoal, nós temos aqui algumas características de pessoas que podem e não podem treinar. Para isso, eu fiz esse vídeo aqui. Iniciantes, intermediários e avançados. Normalmente, eu vou fazer você ver esse vídeo aqui para dar visualização no YouTube. Brincadeira, é porque é um pouco mais complexo. Dá uma aprendida aqui.